Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Rosa Mecânica. Hoje, para mais um episódio das presidenciais, temos connosco a candidata a doutora Ana Gomes. Comigo tenho a Beatriz Carvalho. A doutora Ana Gomes, queres algumas palavras iniciais? Quero saudar-vos e agradecer-vos convidarem-me para esta discussão convosco. Tenho muito prazer. Muito obrigada. Vamos começar com a primeira pergunta, sendo que a primeira parte tem a ver com o seu percurso pessoal, político e diplomático. Vamos a isso. A doutora Ana Gomes carrega em si um legado de luta contra o fascismo. Num debate recente fez referência a uma cicatriz na cara de uma vergastada da PIDE. Pode contar-nos mais sobre essa história? Posso? Foi no dia 21 de fevereiro de 1974, justamente, portanto, poucos meses antes do 25 de abril, que eu recebi uma vergastada de um PIDE. Tem ainda aqui um resto de cicatriz aqui ao pé da boca. Na Praça de Chile. Era o dia 21 de fevereiro, era o dia em que nós celebrávamos o assassinato da Amílcar Cabral e era o dia de solidariedade com os povos das colónias, os países independentes de língua portuguesa. E nós fazíamos o que era possível fazer, que eram as chamadas manifestações espontâneas, manifes espontâneas, que era, juntávamos um grupo de pessoas, convergíamos para a Praça de Chile, era tudo clandestino, claro, era ilegal. Estávamos por ali, na Praça de Chile, e de repente havia um que dizia abaixo a guerra colonial, e os outros todos diziam abaixo a guerra colonial, e fazia-se assim um happening de manif, 5 minutos máximo, porque entretanto viria aí a polícia e depois pirávamos para onde pudesse. Ora bem, a polícia já estava prevenida, porque não era a primeira vez que no 21 de fevereiro, que era o dia do assassinato da Amílcar Cabral, que nós fazíamos aquilo, e a Praça de Chile, sim, tinha particular ambiente, digamos, para aquilo. Portanto, eles tinham PIDs lá à Pazana. Eles, os PIDs, normalmente andavam à Pazana, mas tinham PIDs e polícias, enfim, disfarçados de cidadãos. E quando eu estou no processo exatamente de fugir, no fim da manif, de 5 minutos, há um tipo que me tira um chicote, não sei, dentro da gabardina e que me dá com ela na cara. E eu fiquei com isto tudo, fiquei com os dentes a abanar, fiquei com os lábios todos rebentados de sangue a jorrar. E o que vale é que o meu futuro marido, íamos casar, me agarrou, me levou imediatamente por umas ruelas. Eu sei que fomos dar a um prédio, ainda outro dia passei lá ao pé, um prédio ali de esquina por trás do Cinema Império, e ficámos cá em baixo, abrimos chegámos pela porta dentro, ficámos no patamar. Ele sabia que no último andar vivia a avó de um amigo dele, um tal José Paulo Boavida, que eu ainda conheci. E fomos para cima, para o último andar, onde vivia a avó, batemos à porta, a senhora abriu-nos a porta. A senhora talvez já tivesse alguma demência ou coisa assim, nem notou que eu... Quer dizer, por um lado abriu-nos a porta e albergou-nos, e eu fiquei lá a tentar curar, mas ela nem notou muito que eu estava cheia de sangue por todo lado. O meu namorado, nessa altura, futuro marido, contou que qualquer coisa e bom, o que é certo é que conseguimos ficar ali talvez umas 2 horas em casa da senhora, até que tivesse escurecido e tivéssemos tido a coragem de ir à procura de tratamento médico. Eu tive depois de tratamento médico numa clínica qualquer clandestina, até me lembro, suponho que até foi a mulher do Arnaldo Matos que arranjou para eu ter o tratamento. Bom, e não fiquei com nenhuma sequela, não, os dentes estão cá, não ficaram negros, só fiquei com este resto de cicatriz que ainda hoje eu noto, mas que até foi absorvida ao longo dos anos. Dá charme. Não, mas eu há dias evoquei isso porque é sinal daqueles de nós que deram o corpo às balas, literalmente. Nós arriscámos tudo.
aquela minha geração, naqueles anos imediatamente antes do 25 de Abril, de repressão feroz, em que os jovens ou tinham que fugir para o exílio, ou tinham que ir para a guerra colonial e arriscar-se a ser mortos ou a matar. De terrível repressão, por exemplo, dentro da minha faculdade, que era a Faculdade de Direito de Lisboa, havia os chamados gorilas, que eram vigilantes, estavam lá para nos matraquear, para nos entregar à polícia, como chegou a acontecer comigo, tinha acontecido no dia 13 de dezembro de 1973, eu fui entregue à polícia pelos gorilas, e depois fui levada com mais 4 colegas para o Governo Civil, e que pensámos que íamos parar a Caxias, estávamos mentalmente preparadas para passar os 3 meses da ordem que as pessoas passavam em Caxias, sem culpa formada. Sem acusação, porque eles depois não levavam as pessoas a julgamento. E eu estava mentalizada para isso. Tive a sorte de ser presa com uma colega e uma amiga, que era a mulher de um ajudante de um ministro, e ele mexeu-se para libertar a mulher, e à conta disso fomos os 4 libertados. Mas, portanto, o ambiente era terrível. E alguns de nós, sim, arriscámos tudo. Arriscámos a nossa vida universitária. Eu estava suspensa, com mais 10 colegas, no 25 de Abril. Fui suspensa no dia 24 de janeiro de 1974, precisamente. Estamos a falar de outros estudantes como João Soares, Pedro Palhinha, que já é falecido, Garcia Pereira, Liliana André, Maria José Morgado, essas penso que já estava na clandestinidade. Portanto, arriscamos tudo. E de facto, é bom que os jovens que hoje dão a democracia por adquirido, percebam que ela não foi facilmente adquirida. Há muitos cidadãos e cidadãs que arriscaram tudo, e alguns perderam a vida, e muitos perderam a saúde, sob tortura, nas prisões, em condições desumanas, e portanto, mais do que nunca importa preservar a democracia. E quando a vemos sob ataque de forças que têm um projeto autoritário, como vemos, eu acabo de vir agora a caminho daqui e ouvir o líder de um partido político de extrema-direita replicar insinuações de desconfiança em relação à contagem dos votos, que só me fazem lembrar o discurso de Trump. O discurso de Trump que conduziu, por exemplo, a esta invasão do Capitólio e aos mortos e à situação de enfrentamento que temos na América, que aliás se está agora já a projetar para o dia 20 de janeiro, dia da posse do presidente Biden. Não podemos ser ingênuos. Aqui cito Karl Popper. Não podemos ser tolerantes com os intolerantes. As democracias não se podem ser ingênuos e deixar-se cavalgar por aqueles que as querem destruir. Aí temos que ter linhas vermelhas. Bem, são muitos os portugueses que conhecem Ana Gomes, militante do PS, mas se calhar são poucos os que conhecem Adriana, militante do MRPP, que viveu a clandestinidade, tem essa experiência política. Como é que Ana Gomes viveu a clandestinidade, a transição, a Revolução de Abril, a transição para o regime democrático, o PREC? Bom, eu felizmente nunca vivi na clandestinidade. Tive atividades clandestinas, designadamente quando me liguei na faculdade ao grupo chamado Ousar Lutar, Ousar Vencer. Era a cobertura legal, digamos, da lista de curso em que eu fui eleita, mas por trás havia uma estrutura clandestina que eram os comitês de luta anticolonial, a que eu pertencia. Só mais tarde é que eu via descobrir que por trás havia o MRPP. Sabia que havia eu nem sabia bem o que era o MRPP. O MRPP nessa altura era recente, acho que o MRPP se fundou em 1970 e estamos a falar de 72. No fundo, militante do MRPP, só me assumi a seguir ao 25 de Abril, quando o próprio MRPP saiu à luz do dia, pôde sair à luz do dia. O MRP era clandestino antes do 25 de Abril. E vivi o 25 de Abril, olha, estando lá, sou daquelas pessoas que têm a felicidade de poder responder a uma pergunta do já falecido Batista Bastos, jornalista,
escritor que perguntava onde é que esteve no 25 de Abril. Eu posso responder, estava lá. Porque fui para o Largo do Carmo, estive no Largo do Carmo, vi sair o Chaimique com Tomás e Marcelo Caetano, vi quando os soldados, o Salgueiro Maia nos pediu que nos encaixássemos, lembro-me de ter encaixado debaixo de um daqueles bancos de pedra que há no Largo do Carmo, quando houve disparos e havia possibilidade de haver resposta, digamos, do quartel para os manifestantes. Depois fui para a PIDE, estava na manifestação da PIDE quando a PIDE disparou sobre nós, rastejei para um vão de escada e fiquei ali e tive a sorte de não ser atingida. Lembro-me de ter pensado, será que eu levei aqui alguma coisa? Não, felizmente houve mortos nesse enfrentamento. E dali saí para Caxias, à noite, na noite de 25 para 26 de Abril, estava à porta de Caxias, no meio dos pinheiros, à espera dos presos, para que não fizessem mal aos presos. Tinha muitos amigos presos, aliás há um querido amigo, António Luís Peixoto de Cotrim, hoje também meu colega do MNE, já reformado, que diz que quando saiu da prisão eles também não sabiam o que é que ia acontecer, os presos lá dentro estavam muito inquietos, não sabiam o que é que aquilo era, e quando no meio do escuro há alguém que lhe salta ao pescoço, esse alguém era eu. Portanto, é um dia cheio de memórias extraordinárias, e tive, de facto, imensa sorte quando, mais tarde, já embaixadora em Jakarta, organizei um ciclo de cinema português lá em Jakarta, começou num dia 25 de Abril, então pedi o filme da Maria de Medeiros, Capitães de Abril, e fico sempre com o pelo eriçado quando conto isto, é que tinha a Cinemateca de Jakarta com cerca de 2.000 pessoas, a maior parte de estudantes de cinema, a seguirem o filme empolgados, volta e meia a gritarem Maia, 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 e no final uma explosão de palmas. Nós cá fora tínhamos uma exposição com as fotografias do 25 de Abril autêntico, com o Maia, todos eles a querer ver, este aqui era o Maia e tal. Era uma exposição que, aliás, nos foi facultada pela Fundação Mário Soares, e distribuímos cravos vermelhos e pastéis de nata. Não sei se imaginam, aquilo foi de tal maneira sucesso que o filme, aquilo era a abertura do ciclo de cinema português, e o filme andou pelas universidades da Indonésia para aí durante 6 meses, a correr todas as universidades, porque choviam os pedidos na embaixada para o filme dos Capitães de Abril. No fundo, aquilo também estávamos naquela fase do processo de transição para a democracia na Indonésia, e portanto aquilo dizia muito aos indonésios e em particular aos jovens indonésios. Portanto, eu não... acho que foi a minha filha, quando vê esse filme, diz: oh mãe, que sorte, tu teres vivido isto. E eu acho que foi de facto uma sorte.